No início do século XX, os estados de Santa Catarina e Paraná entraram em conflito, num episódio que ficou conhecido como Guerra do Contestado. A TV Assembleia de Santa Catarina resgata essa história, marcada por interesses econômicos, posse de terras e uma boa dose de religiosidade. Uma área contestada entre os estados do Paraná e Santa Catarina, a construção de uma estrada de ferro norte-americana, os milagres atribuídos aos monges, diversos fatores colaboraram para a deflagração de uma guerra marcada por atos cruéis. As marcas de uma vida dura espalhadas pelo corpo. Aos 90 anos de idade, Dona Maria relembra como perdeu parte da mão tentando cortar lenha no quintal da casa com uma espécie de machadinha. Ela mora no município de Bela Vista do Toldo, região de Canoinhas, Planalto Norte de Santa Catarina. Mas o acidente com a mão não é a única lembrança marcante de Dona Maria. O pai e o sogro dela participaram da Guerra do Contestado, iniciada em 1912. Eles atiravam de lá da Santa Maria e vinha cair a bomba aqui, diz que pegavam. A Guerra do Contestado, também chamada de Luta Sertaneja, se estendeu por uma área de aproximadamente 44 mil quilômetros quadrados. De um lado, os sertanejos que moravam na região. Eles viviam em pequenas comunidades rurais e foram surpreendidos com a chegada da estrada de ferro. A Southern Brazil Lumber Colonization Company ganhou uma concessão do governo brasileiro para explorar 15 quilômetros de cada lado da estrada. Alguns sertanejos, atingidos por esta concessão, resistiram em entregar o que consideravam pertencer a eles. Do outro lado, o Exército Brasileiro, que tentava cumprir os acordos feitos entre governo e entidades privadas. Mas o embate teve um agravante: o fanatismo religioso. Na época, os sertanejos já acreditavam no poder dos monges. O primeiro, italiano, era andarilho e pregava o uso de ervas para curar doenças. Ficou conhecido como João Maria. O monge italiano desapareceu da região, mas historiadores acreditam que ele tenha morrido em Sorocaba, São Paulo. O segundo e mais emblemático de todos os monges, também chamado de João Maria, era Atanás Marcaf. De origem árabe, o monge, que também atuava com plantas medicinais, fazia algumas previsões, como a chegada de um dragão de ferro. João Maria ainda falava com os sertanejos sobre a possibilidade de ressurreição. Como era parecido com o monge anterior, muitos dos caboclos acreditavam que os dois eram uma única pessoa. Para alguns sertanejos da região, o combate do contestado se tratava de uma guerra santa e que eles poderiam morrer lutando, já que um dia ressuscitariam. O segundo monge, que aparece na maioria dos registros fotográficos, desapareceu. Mas para a comunidade, João Maria se encantou no Morro do Taió, localizado atualmente no município de Santa Terezinha, Planalto Norte catarinense. Ele se encantou-se. Se encantou-se? É, se encantou-se. Ele dizia, a minha mãe sempre dizia para ela, para nós, quando nós um dia ele aparecesse, era para nós acompanhar ele. Ele é um alego. Eu rezo, da vida eu rezo. Eu digo São João Maria. Em 1912, um terceiro monge aparece na região. Era José Maria, um ex-combatente do Paraná. Com bons conhecimentos, o monge ajudava os caboclos e também receitava plantas medicinais aos doentes. Para muitos, ele era um santo que curava e salvava as pessoas. O terceiro monge morreu em combate na mesma batalha em que o comandante do exército, João Gualberto Soares, foi assassinado. Segundo alguns historiadores, o coronel João Gualberto foi retalhado pelos jagunços na região de Irani em outubro de 1912. É muito relevante a participação messiânica na Guerra do Contestado, em razão de que a presença dos três monges foi de fundamental importância para a formação de um ideal de fanatização, como alguns autores falam, no sentido de que as pessoas que participaram da Guerra do Contestado como revoltosas eram fanatizadas por essa ideia, inclusive da ressurreição. Então a influência messiânica desses três monges, principalmente dos dois primeiros, foi fundamental para que a Guerra do Contestado acontecesse. Uma guerra marcada pelo desenvolvimento para a época. O monge fez previsões sobre o dragão de ferro e a estrada não chegou sozinha.
instalada em 3 barras, uma subsidiária da construtora responsável pela estrada. A Lamber, como era conhecida, tinha na exploração da madeira a principal atividade. No auge da guerra foram registradas 10 mil mortes. Foi a primeira vez em que uma aeronave foi utilizada em combate no país. Também durante o conflito foi registrado o primeiro acidente aéreo do Brasil, quando o piloto do Exército, João Kirk, faleceu. Depois do falecimento do terceiro monge, em 1912, os sertanejos resistiram defendendo seus ideais. Grupos mais radicais se formavam e usavam de muita violência. Uma guerra que durou 4 anos. Hoje, a região que vivenciou o conflito possui o menor índice de desenvolvimento humano do estado. Depois de um século, as marcas da guerra ainda resistem. E essas marcas não estão só na arquitetura, mas no coração do povo que herdou uma sensação: a de vitória ou a de derrota. Viviane sente orgulho ao falar sobre a participação da família na guerra. O bisavô foi morto pelos jagunços por fornecer comida às tropas. Para ela, as escolas devem trabalhar a Guerra do Contestado com mais clareza entre os alunos, especialmente nas cidades envolvidas. A questão de algumas pessoas sentirem vergonha de fazer parte dessa história é por ela não ter sido explorada devidamente como ela deveria, como uma revolução farroupilha. A história do Contestado é uma história linda, onde ela houve a luta, onde ela houve a guerra, onde ela houve vencedores, onde houve amores. É uma história que deve ser mais difundida, verificada mais a fundo. São os dois estados, talvez um estado se achando perdedor resolveu deixar essa história mais quieta e o outro se acomodou igual. É uma história que ela tem que ser buscada e principalmente nas nossas escolas ela tem que ser trabalhada. E a gente chega ao fim de mais um Parlamento Brasil. Mas você pode continuar ligado na gente, assistindo às reportagens apresentadas na internet. Anote o endereço: senado.leg.br/TV. É só clicar em Parlamento Brasil para assistir a um programa ou baixá-lo no seu computador. Nesse endereço, você também pode participar do nosso programa, enviando uma mensagem com sua opinião ou sugestão. Se preferir o telefone, é só ligar para 0800 61 2211. Obrigado pela sua companhia. A gente te espera no próximo programa. Até lá!